Marcos Souza, suas informações, por favor. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Exatamente, a sentença acabou de sair, faz 5 minutos que foi protocolada no sistema da Justiça Federal aqui do Paraná. O juiz Sérgio Moro considerou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpado dos crimes de corrupção e deu a pena de 9 anos e 6 meses, que o Moro coloca aqui que tem que ser cumprida primeiramente em regime fechado. Mas é importante lembrar, Coutinho, que nesse momento o ex-presidente não vai ser preso nem qualquer coisa desse tipo. Isso porque tem que ter uma confirmação dessa sentença em segunda instância para que isso seja feito, para que a sentença seja executada. Então, nesse primeiro momento, o ex-presidente Lula foi condenado, considerado culpado, mas na prática pouca coisa muda na vida dele. Olha aí, informação importante, como nós informamos aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. A pena é relativa também ao processo do apartamento triplex no Guarujá. E nós conversamos com o Marcos Souza, que está em Curitiba e acompanhou esta decisão e essa informação que chegou há poucos minutos, né? Primeira instância, a condenação, 9 anos e 6 meses. Condenação que aconteceu nesta quarta-feira, envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Renato Lombardi. Então, a acusação é de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e tudo isso com base no dono de uma dessas empresas, da OAS. Ele, inclusive, tem uma foto até dele, no caso do triplex no Guarujá, ele visitando o triplex com o Lula e a dona Marisa Letícia, que morreu, né, Coutinho? Então, esse é o primeiro processo. Como disse o Marcos Souza, em primeira instância, tem o recurso. Se é condenado em segunda instância, aí realmente na segunda instância aí as coisas dificultam. Porque muitas vezes a sentença é assim, foi condenado a regime fechado. O que é o regime fechado? O regime fechado vai para a cadeia direto, mas no caso aqui específico não. Existe a primeira instância, você recorre aos tribunais, recorre ao Tribunal Superior da própria Justiça Federal, depois pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tem muito chão ainda para caminhar. Olha aí, gente, então a condenação acabou de sair e o Balanço Geral informando, é a primeira condenação envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Marcos Souza quer atualizar o noticiário, porque ele vai recebendo as informações e vai trazendo tudo pra gente ao vivo, direto de Curitiba. Foi em Curitiba que saiu esse julgamento, que saiu esta condenação lá com o juiz Sérgio Moro. Marco, você. Exatamente, Coutinho. O Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses, portanto, o juiz Sérgio Moro entendeu que há prova, sim, no processo, que o triplex, aquele triplex do Guarujá, que fica à beira-mar, aí na praia do Guarujá, em São Paulo, foi reservado e reformado pela OAS como uma forma de pagamento de propina, por isso o condenou por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Agora, a expectativa é para ver qual vai ser a posição dos advogados do ex-presidente, se eles vão entrar com um recurso, o que eles vão alegar, enfim. Lembrando também, Coutinho, que os advogados ontem tentaram postergar essa decisão, entraram com um pedido para ser ouvidas novas testemunhas. Moro negou esse pedido, disse que o processo já estava encerrado, que não ia ouvir mais testemunhas, e hoje, agora faz cerca de 10 minutos, Coutinho, protocolou a sentença, anunciou a sentença no sistema aqui da Justiça Federal e condenando o ex-presidente Lula. Eu acho importante a gente passar essa informação para os nossos telespectadores. Essa condenação, olha aí as imagens do juiz Sérgio Moro, que acabou de anunciar essa condenação, 9 anos e 6 meses, é a condenação em primeira instância. Então nós temos o ex-presidente condenado. Cabe recurso, e aí vai para a segunda instância. Vai responder em liberdade, não vai preso neste momento, mas porque cabe o recurso, mas aí, havendo condenação na segunda instância, isso pode prejudicar, inclusive, numa eventual candidatura na vida política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação que chega pra gente é que o juiz Sérgio Moro, que é o responsável pela operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses, de prisão, né?
e essa condenação aconteceu agora há pouco. O petista era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, crimes nos quais estaria envolvido o apartamento triplex no Guarujá. Moro, nessa mesma sentença, absolveu o ex-presidente pelas imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial por falta de prova suficiente da materialidade. Quer dizer, nesse caso daquele material que foi arquivado, que foi guardado... Que veio de Brasília, né? Isso. Foi transportado de Brasília e teria sido guardado. Ele também estava sendo processado por isso, porque utilizou favores de alguém que teria feito isso para ele. Nesse processo, a suspeita contra o ex-presidente era de que ele havia recebido 3,7 milhões de reais em propina por conta de três contratos entre as empreiteiras OAS e Petrobras. Essa condenação acabou de ser anunciada. É, sem dúvida alguma, a notícia mais importante, que mexe, inclusive, com o mercado financeiro, com os ânimos do mercado financeiro. O que pode representar isso? O Jornal da Record, inclusive, preparando reportagens especiais sobre o assunto para você, logo mais à noite, o mais completo noticiário da sua noite. Olha, outra informação que chega para a gente aqui é que os procuradores pediram a condenação do ex-presidente à prisão em regime fechado e um pagamento de multa de mais de 87 milhões de reais. A Petrobras, que participou do processo como assistente de acusação, concordou com a posição do Ministério Público. Já a defesa do ex-presidente Lula pediu a absolvição do cliente, óbvio, e comparou o chefe da força-tarefa da Lava Jato, né, fazendo algumas comparações, dizendo que essa não era uma decisão cabível, uma condenação cabível. Esse é um questionamento que os advogados estão questionando, tanto o Ministério Público Federal quanto o próprio juiz Sérgio Moro. Eles questionam, dizendo que o ex-presidente não tem nada a ver com essa história, simplesmente o ex-presidente foi colocado nessa história, é uma forçação, mas enfim, o processo tramitou, o ex-presidente apresentou suas testemunhas, ele foi ouvido, nós mostramos aqui, e é uma condenação, e realmente é o assunto do dia, vai ser o assunto da semana, e vai ser o assunto do mês, viu, Gotinho? Olha, aí as imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já recebeu esta informação através da assessoria de imprensa. Nós já entramos em contato com a assessoria de imprensa do ex-presidente para que ele fale como ele recebeu essa notícia. Os advogados, obviamente, criticando demais esta decisão, fazendo duras críticas àqueles que estão na Operação Lava Jato, inclusive chamaram até um dos promotores de Hitler. Quer dizer, ficou realmente um clima agora bastante pesado, porque a defesa está criticando esta condenação, mas a condenação acabou de sair e é o juiz que oferece essa condenação, que informa essa condenação, 9 anos e 6 meses. Nós temos um ex-presidente da República que foi julgado e condenado. Cabe recurso, vai para a segunda instância, ok, a informação passada aqui pelos nossos repórteres. Mas a informação importante, o Marco está na linha com a gente? Eu queria que ele passasse para a gente as informações sobre o horário exato que saiu o anúncio e se ele já tem informações de como é que o mercado está reagindo a essa notícia que acaba de chegar e ele trouxe aqui em primeira mão no Balanço Geral. Olha só, Gotino, saiu por volta das 2h15 da tarde, ela foi protocolada no sistema da Justiça Federal, que controla todo o processo. O mercado ainda está recebendo a notícia, viu, Gotino? Ainda não tem informações exatas de como é que está repercutindo isso, porque acabou de sair realmente, faz 15 minutos que ela foi protocolada, então ainda o pessoal está digerindo essa informação. O que chama atenção, Gotino, é que o juiz Sérgio Moro foi bastante duro com o presidente Lula na sentença. No texto de condenação, ele chega a dizer, por exemplo, que a responsabilidade de um presidente da República é enorme e, por consequência, também a culpabilidade quando pratica crimes. E diz ainda que a propina desviada da Petrobras, segundo as provas do processo, tem um tamanho ainda maior, comparando socialmente a pessoa que ajudou a fazer isso, no caso o ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, com palavras duras contra o ex-presidente e condenando, então, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Como você bem já colocou, Gotino, essa denúncia era dupla.
sobre o triplex no Guarujá e também sobre o armazenamento de presentes que o Lula recebeu durante o mandato em um depósito em São Paulo. Sobre esses presentes guardados em uma transportadora, o Moro entendeu que não havia provas, por isso o absolveu. Já sobre o triplex, que teria sido reservado e reformado pela OAS à família do ex-presidente, o juiz entendeu que havia, sim, provas robustas no processo e acolheu aí as alegações do Ministério Público Federal e condenou o ex-presidente. Olha, a índice Bovespa já subiu mais de 1%. A notícia acabou de chegar e já está mexendo com a Bolsa de Valores. Juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, na primeira instância, condenando o ex-presidente Lula em ação penal que envolve o caso da compra e reforma do apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O ex-presidente Lula, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em primeira instância. A sentença foi publicada, foi anunciada agora há pouco pelo juiz Sérgio Moro. Agora, qual é a sequência? Muita gente pode questionar. E agora? Vai para cadeia? Não, não vai para cadeia. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o que os advogados vão recorrer para a segunda instância. O que é a segunda instância? Você recorre para mostrar, dizendo o seguinte, que essa sentença, muitas vezes, quando chega numa segunda instância, num tribunal maior, a sentença pode até ser anulada e o ex-presidente ser absolvido. Pode acontecer isso, como aconteceu com esse tesoureiro do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele foi absolvido. Qual é o tribunal da segunda instância do Tribunal de Justiça Federal? É em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, existe esse recurso. Agora, de qualquer maneira, é uma decisão de uma sentença que estava sendo esperada, mas não nessas condições. 9 anos e 6 meses para o ex-presidente é uma condenação alta, uma sentença alta, e as acusações são, segundo o próprio juiz Moro na sentença, super graves, viu? Agora, e isso é apenas um dos casos, um dos processos, porque o ex-presidente é réu também em outras 2 ações da Lava Jato, em uma ligada à Operação Janus, que trata de contratos no BNDES, e outra relacionada à Operação Zelotes, que apura a venda de medidas provisórias. Lula também foi denunciado no caso envolvendo o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, no âmbito da Lava Jato. Então, só resumindo para você que está assistindo a gente, é o caso principal agora do triplex. Exatamente. É o caso do triplex, a condenação 9 anos e 6 meses. Primeira instância, cabe recurso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ser preso, mas vai com certeza recorrer desta decisão, e o caso indo para a segunda instância pode inviabilizar a sequência política do ex-presidente, porque a condenação em segunda instância, né, o torna ficha suja e não permite essa... Condenar, porque é diferente você ser processado ou você ser condenado. A condenação é uma coisa e já é grave. O processo não, você tem uma série de recursos e ao final do processo você pode ser absolvido. Aí não, aí é condenado. E na sentença, o juiz Sérgio Moro, ele disse na sentença de 9 anos e 6 meses que o ex-presidente, a sentença é em regime fechado. Muita gente vai ler e vai dizer, bom, mas regime fechado o que é? Cadeia? Aí no caso não. No caso o recurso, ele vai recorrer em liberdade para uma segunda instância, que o Tribunal de Segunda Instância fica no Rio Grande do Sul, da Justiça Federal, e é um processo, porque ele responde a outros 3 processos, viu, Tio? Olha, dólar caindo, a bolsa subindo, é o mercado financeiro reagindo a esta condenação. E as informações chegam, a gente já informa para você. Informação importante do Marcos Souza é que esse anúncio foi feito agora há pouco e está movimentando a vida política do nosso país, já que Brasília vive uma semana importante, dias decisivos, votações importantes esta semana, inclusive reforma trabalhista que passou ontem. Tem também a situação do presidente Michel Temer, quer dizer, a vida política brasileira é bastante agitada, e agora a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente, inclusive, nessa condenação, o Léo Pinheiro, a delação dele... Dono da OAS. Dono da OAS, quando ele relata tudo o que aconteceu
com detalhes, acabou mudando um pouquinho, inclusive, o rumo das investigações. Trouxe muito do que o juiz esperava, do que os promotores esperavam, porque ele trouxe detalhes das negociações. E muitos especialistas, cientistas políticos, apontam Léo Pinheiro como o fator principal para a condenação do ex-presidente Lula, quando ele abre a boca, quando ele começa a relatar da relação e dos negócios que eles tiveram. Ele foi fundamental, porque desde o instante em que começou toda a apuração a respeito do triplex do Guarujá, o ex-presidente disse que não tinha nada com a história, que não tinha nada, que não era o proprietário, nem ele. E aí o presidente da OAS mostrou, dizendo que sim, que aquele apartamento, o triplex, tinha sido reservado para o ex-presidente. Então uma foto histórica dele, do dono da OAS, junto com a dona Letícia, Marisa Letícia, e o ex-presidente Lula no apartamento, no dia em que eles foram lá. Fizeram toda a mudança, fizeram toda a modificação. Em cima disso é que o ex-juiz Moro aplicou essa sentença de 9 anos e 6 meses. Agora, informação importante, muita gente em casa fazendo perguntas, né? Até porque no futuro, novas eleições, né? O ex-presidente, ele está inelegível neste momento, ele pode participar de uma eleição? Hoje poderia, mesmo com esta condenação. Vou explicar um pouquinho como é que funciona a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa impede a candidatura de condenados por uma decisão colegiada, ou seja, por mais de um julgador. Lula acaba de ser condenado em primeira instância por apenas um magistrado, que é o juiz Sérgio Moro. Por isso, ainda não está inelegível. Só que a defesa do ex-presidente Lula vai entrar com o recurso. E aí, quando o caso for para a segunda instância, o ex-presidente Lula vai ser julgado por um segundo juiz. Não, aí são 3, né? Mas aí ele deixa de ser julgado apenas por um. Por um, você é por 3, né? Isso. São 3, geralmente 3 desembargadores é que analisam esses recursos todos. Exatamente. Na segunda instância. E aí, havendo condenação na segunda instância, aí ele deixa de ser ficha limpa e se torna inelegível. E continua, ele ainda recorre ainda. E ainda cabe recurso. Existe ainda para o Supremo Tribunal Federal. Que vai para Brasília. E aí, por quê? No Brasil é assim, você só vai para a cadeia, só perde todos os direitos quando existe uma sentença transitada em julgada. O que é isso? Sentença transitada em julgado. A última etapa, todos os recursos, eles acabam no Supremo Tribunal Federal. A sentença do Supremo Tribunal Federal, ela é definitiva. E tem muito chão ainda para recorrer. Olha, exatamente. Então, saindo agora do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, vai para a segunda instância. Segunda instância, um grupo de desembargadores, né, um colegiado ali, vai analisar esse recurso. E aí, havendo condenação, o ex-presidente Lula pode se tornar inelegível. E isso não deve demorar muito, Lombardi, porque se a gente for analisar, quando terminou, inclusive o ex-presidente foi levado para prestar depoimento, de quando terminou até agora, não temos 2 meses. Não temos 2 meses. E aí, deve demorar aí 2, 3 meses para que esse caso saia também da segunda instância. Sim, mas aí é o primeiro passo de uma sequência de processos envolvendo o ex-presidente. Tem outros processos, é verdade.